Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa Semana de Direito Digital para falar um pouquinho para vocês a respeito de características desse mercado que é pouquíssimo explorado e muito rentável. Nós estamos com a Semana de Direito Digital desde segunda-feira e nós já falamos de temas com relação à evolução das relações humanas no meio digital, devido à pandemia, né, que trouxe uma aceleração dessas relações que acontecem no meio digital. Depois nós falamos a respeito de como o direito digital se apresenta em cada uma das áreas do direito, então como que ele se projeta em cada uma dessas áreas, que existe a presença desse direito digital tanto no direito de família, quanto no direito empresarial, quanto no direito desculpa, caiu aqui, eu estava arrumando as coisas. Quanto no direito sucessório, e muitas outras áreas do direito também contam com a presença do direito digital. E nesses dias eu venho dizendo a vocês que conhecer direito digital não é mais escolha, é necessidade, porque você sempre vai encontrar alguma questão jurídica que vai esbarrar no direito digital, que vai ter uma projeção com relação ao direito digital, simplesmente porque as relações humanas estão passando do meio físico para o meio digital e isso exige profissionais qualificados para atender essas demandas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre infoprodutos. Nós começamos a falar um pouquinho disso ontem e eu mostrei para vocês como os infoprodutos têm uma abrangência gigantesca, como que se gera grandes fortunas dentro do direito do ambiente digital com esses infoprodutos e com esses lançamentos que muitas vezes são lançamentos milionários. Hoje nós vamos falar especificamente das implicações jurídicas do infoproduto. Então, eu disse a vocês que a área de infoprodutos é uma área muito rentável e com baixa concorrência para a atuação dos advogados, porque nós temos poucas pessoas especializadas nessa área. E falei de alguns números também, mostrei para vocês como algumas pessoas têm representatividade no meio digital com a quantidade de seguidores que eles têm. Falamos números como 200 milhões, 400 milhões de seguidores para as maiores redes que nós conhecemos. Então, todas essas pessoas precisam de amparo jurídico para lidar com esses seguidores, para lidar com a publicidade que existe nesses canais e também para lançar os seus infoprodutos, que vão desde um e-book até um curso, até uma mentoria, e eu tenho certeza que você já ouviu falar de cursos online, de mentoria online, e isso cresce a cada dia. Muito bem, quem vai estabelecer esse produto, o infoprodutor, geralmente tem uma ideia, e muitas vezes essa é uma ideia genial, e quando ele lança esse produto na internet, aquilo tem um boom de vendas, e muitas vezes até o próprio infoprodutor se assusta com as vendas que acontecem no primeiro lançamento. Significa dizer que essa pessoa tem em mente uma boa ideia, tem os meios tecnológicos que ela precisa para colocar essa ideia para girar, mas muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, ela não tem ideia das implicações jurídicas que essa relação que vai se desenvolver no meio digital tem e que pode também trazer para ela. Ela não tem ideia da questão da responsabilidade, ela não tem ideia dos contratos. Muitas vezes a pessoa até lança alguma coisa sem uma estrutura empresarial. Se ela participa de uma plataforma que exige uma estrutura empresarial, aí ela vai se estabelecer com uma estrutura obrigatoriamente. Mas se ela lança por uma plataforma particular, por exemplo, ela pode se estabelecer até sem estrutura empresarial alguma, o que é um equívoco, sem dúvida nenhuma. Mesmo porque a gente tem que trabalhar com nota fiscal, a gente está trabalhando com consumidor, produtos, prestação de serviço, então tudo isso precisa ser devidamente organizado. Vamos lá, o que um advogado de direito digital, com o que ele vai trabalhar se ele estiver prestando serviço para esse mercado digital, para esse mercado de infoprodutores, influencers, pessoas que estão oferecendo o seu trabalho no meio digital. Primeira coisa que ele precisa pensar é como essa empresa vai se constituir. Como eu disse a vocês, geralmente os lançamentos movimentam valores bem altos. As empresas que eu trabalho, por exemplo, no escritório, os primeiros lançamentos
de 2 das empresas ultrapassaram 500 mil. Então, havia uma ideia embrionária, foi feito um teste pela agência de marketing que elas tinham. Geralmente, quando essas pessoas lançam, elas não têm exatamente noção do quanto elas podem alcançar. Há uma previsão, há uma expectativa, mas muitas vezes essas vendas superam até as melhores expectativas. Nesse caso específico que eu estou dizendo para vocês, o primeiro lançamento alcançou mais de 500 mil. E aí a gente tem que começar a pensar em como é que a gente vai estruturar essa empresa, que nesse caso estava estruturada já antes do lançamento, porque procurou uma orientação jurídica antes disso. Então, qual é o tipo de empresa que eu vou abrir? Já aconteceu da pessoa abrir um MEI, mas vocês sabem que o MEI tem uma limitação de emissão de nota, porque senão descaracteriza o MEI. E aí o que aconteceu? A pessoa abriu um MEI, que hoje está com limite de 81 mil ano. Na primeira venda, ela atingiu 360 mil e obviamente ela já não estava mais no MEI, porque já tinha desclassificado. Então, geralmente, essa primeira forma de empreender, né, que é o MEI, não é muito indicado para esses lançamentos, porque a probabilidade de que no primeiro lançamento já exceda é uma probabilidade real e muito grande, porque no direito digital não, no ambiente digital, tudo é muito potencializado. Né? Uma coisa é eu divulgar uma informação lá na Rádio Peão, na escola, na faculdade, no trabalho. Outra coisa é eu divulgar isso na internet. E quando aquilo cai nas graças, né, do público, aquilo pode realmente atingir um patamar que a gente não espera. Então, geralmente, essas empresas vão se estabelecer como uma sociedade limitada, tá? Agora, eu tenho uma sociedade limitada, vamos pegar um curso, né? A empresa está trabalhando com um curso online, estabeleço uma sociedade limitada. Primeira pergunta, essa sociedade vai se estabelecer entre a agência que está trabalhando com esse especialista e o especialista, porque nós temos 2 sujeitos nessa relação, para deixar bem claro para vocês. O infoprodutor, que é o especialista, tá? É a pessoa que tem um conhecimento e vai lançar no mercado esse conhecimento que ele tem. E nós temos geralmente a agência que vai trabalhar esse lançamento, que vai trabalhar o marketing, que vai trabalhar o tráfego pago e assim por diante. Por quê? Porque geralmente o infoprodutor não tem esse conhecimento técnico de marketing ou de ambiente digital para gerar e gerir essas vendas. Então isso geralmente é feito por uma empresa especializada. Então a primeira pergunta do infoprodutor é: eu tenho que fazer uma empresa com o pessoal de marketing, ou eu tenho uma empresa, o pessoal de marketing, a agência tem outra empresa e a gente faz um contrato? Depende. Existem algumas agências que trabalham especificamente com 1 ou 2 especialistas, pelas características, enfim, por N situações. E muitas vezes elas se estabelecem juntamente com o especialista, ela está fechando ali com ele e com todo o conteúdo que ele está fazendo em um contrato só. Mas isso tem que ser analisado na prática. Geralmente existem 2 empresas diferentes, uma empresa do infoprodutor e uma empresa da agência, e entre eles um contrato. E esse contrato vai regulamentar quanto cada um vai receber, quem que vai cuidar dos custos, quem que vai receber os lucros, como é que a gente vai abarcar todo esse custo. Então aí eu preciso desse advogado, tanto para estabelecer as empresas, quanto para fazer esse contrato, que é o principal contrato que existe nessa relação, né, do infoprodutor e da agência, e também para estruturar esse negócio, para verificar quais as características específicas desse produtor, quais as características específicas dessa agência e como eles vão seguir dali em diante. Também é muito comum que quando acontece o primeiro casamento de uma agência e um infoprodutor, eles tenham uma empresa junto, e depois, quando essa agência vai atendendo outros infoprodutores, eles acabam fazendo outras empresas e o contrato entre eles que seria o mais indicado, tá? Então a primeira coisa, eu preciso tratar dessa estrutura. Para tratar dessa estrutura, preciso conhecer um pouco de direito empresarial. A gente vai ter uma aula só de direito empresarial, que ninguém vai dizer nessa aula que direito empresarial é chato, tá? Que direito empresarial é onde corre o dinheiro, é onde tem lucratividade, é onde tem recebimentos, é onde tem consultivo. Então é importantíssimo essas noções de direito empresarial.
Então aqui, primeira coisa que nós falamos, contrato social da empresa ou das empresas e acordo entre sócios ou acordo entre empresas, dependendo da situação. Depois disso, eu preciso ver nessa estrutura do infoproduto, aquele meu carinha lá que está fazendo um curso para lançar, um curso de qualquer coisa que você possa imaginar, assim, de curso de um monte de coisa, ele vai precisar contratar colaboradores, né? Ou a empresa ou a agência também vai precisar contratar colaboradores específicos. Como é que eu vou contratar essa gente? Primeira coisa que eu preciso observar, qual é a característica de trabalho dessas pessoas? Eu tenho uma pessoa que vai estar sob subordinação, horário específico, vai ter características de empregado, precisa ser um seletista. Já adianto para vocês que a maioria das relações que acontece nesse meio não são com seletistas, tá? Até pode ter seletistas, mas geralmente é um pequeno número. A maioria dos contratos que nós fazemos aqui são contratos de prestação de serviço entre empresas. Por exemplo, eu vou precisar de uma pessoa para responder o chat em 48 horas, para que os alunos tenham respondido as suas dúvidas. Essa pessoa vai trabalhar como? Ela vai ter um horário fixo das 8 às 8? Geralmente não. Por quê? Porque quem compra um produto digital pode fazer o curso a hora que ele quiser. Pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser à tarde. Então eu posso estabelecer um contrato com essa pessoa de que ela responda em até 48 horas sem que haja um horário fixo. Sem que haja aquela subordinação característica de um empregado. Ela pode fazer isso no horário que ela conseguir, no horário que ela estiver mais tranquila. O que vai acontecer? Eu consigo estabelecer um contrato entre pessoas jurídicas. Ah, mas essa pessoa que me responde as coisas, que conhece também a área, não tem uma empresa. Ah, essa pessoa sim pode ter um MEI. Porque geralmente o valor que ela vai ganhar ali não vai exceder o limite máximo do MEI em um ano. E ela pode ser contratada com as características de um contrato, um acordo entre as empresas, né? Um contrato entre as empresas, uma prestação de serviço, sem gerar vínculos trabalhistas, desde que seja observado a característica desse tipo de trabalho. Não pode ter subordinação, não pode ter horário fixo, não pode ter uma série de coisas. Mas é um trabalho viável para se fazer como uma prestação de serviço, que desonera o meu infoprodutor no sentido de que não há encargos trabalhistas, como haveria se essa pessoa fosse um seletista. Então, outro tipo de contrato que eu preciso analisar é o contrato que é estabelecido com os colaboradores da pessoa que está lançando esse curso. Eu estou dando um exemplo do curso, por isso que eu estou falando de curso, mas vocês já sabem que existem outros infoprodutos também. Muito bem, eu também preciso ser craque em contratos com parceiros. Eu já disse a vocês ontem que a questão da publicidade, da indicação de produtos é uma grande sacada desse meio digital. Então, só da pessoa endossar um produto, mostrar, olha, eu uso esse produto, tal, vende um monte. Então, eu também preciso conhecer esses contratos de parceria para publicidade, que são importantíssimos. Também preciso saber um pouquinho de direito tributário. Esse eu deixo vocês dizerem que é meio chato, tá bom? Mas só um pouquinho, não é muito chato. Direito empresarial, não. Direito empresarial é muito legal. Direito empresarial é um pouquinho chato, né? É assim, de uma classe inteira sempre tem um que gosta de direito tributário. Tipo, a classe tem 100, tem um que gosta de direito tributário. Mas você não pode criar uma barreira com o direito tributário, é uma das áreas mais rentáveis do direito e que também tem pouca gente especializada, né? Então, vamos pensar em ser amigo do direito tributário. Preciso saber se eu estou vendendo um produto, se eu estou prestando um serviço, para saber se vai incidir ISS, ICMS, então todas essas orientações eu também preciso passar para o meu infoprodutor. Outra coisa, isso vai gerar, obviamente, a questão da tributação na nota fiscal, que é importantíssimo que você conheça bem, porque senão, se a sua empresa estiver mal enquadrada, né, o que vai acontecer? Você vai pagar uma quantidade de imposto maior do que deveria pagar, e isso, obviamente, não vai deixar o seu cliente nada feliz.
Outra coisa importantíssima, registro de marca. Quando as coisas começam a aparecer na internet, né, tem um monte de gente olhando aquilo, um monte de gente sabendo o que está acontecendo, o negócio vai bem, todo mundo começa a olhar, é muito comum que as pessoas comecem a copiar as coisas. Então eu preciso ter a minha marca protegida caso isso aconteça. Hoje os meus equipamentos tecnológicos resolveram me sacanear, né? Vocês estão vendo que a gente até atrasou para começar porque as coisas aqui estavam meio atrapalhadas. Mas ok, a gente vai resolver isso. Muito bem, deixa eu colocar aqui na tomada. Pronto. Para evitar de acabar a bateria no meio da live, já pensou? Muito bem, então a gente precisa ver como é que vai ficar isso por conta da emissão da nota fiscal, importantíssimo. Registro da marca vai ser feito lá no INPI e muitas vezes eu acabo registrando para um infoprodutor mais de uma marca. Ele tem a marca dele principal, mas existem cursos que são tão famosos, né, que acabam aparecendo tanto que a marca em si do curso precisa também ser registrada. Então isso é uma coisa que também você tem que analisar para verificar se é necessário fazer esse registro de marca no INPI. O que mais que nós precisamos saber para orientar o nosso infoprodutor? Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Se o exemplo que eu estou dando é de um curso, eu vou colher vários dados desses alunos. Todas as vezes que eu recebo dados, automaticamente eu atraio responsabilidade sobre esses dados e preciso dar proteção jurídica, segurança, impedir que esse banco seja invadido e tenho que verificar todas as questões técnicas necessárias para que esses dados estejam seguros e para que eles sejam utilizados para a finalidade devida que está descrita no contrato. Eu não posso pedir dados para uma coisa e usar esses dados para outra coisa, porque a LGPD veda essa prática. Que mais que eu tenho que saber? Direito do consumidor. Adoro, né? Direito do consumidor é uma das minhas matérias preferidas. Por que que eu tenho que entender de direito do consumidor? Porque a relação que está sendo estabelecida, que se estabelece entre o infoprodutor, essa empresa que está produzindo, e o consumidor é uma relação de consumo. E, sendo uma relação de consumo, incidem todas as regras do direito do consumidor que nós temos. Então, preciso conhecer de direito do consumidor. Por exemplo, meu consumidor vai ter um curso, esse curso tem 5 módulos e cada semana eu libero um módulo. Ele custa no total, vamos colocar um número fácil aí, R$1.000 para a gente fazer a conta fácil. Ele custa no total R$1.000. Ele é liberado semanalmente. Quando o meu consumidor compra esse curso, ele tem a possibilidade de comprar em 10 vezes, por exemplo, 10 vezes de R$100. Geralmente, quando você vai colocar um produto na internet, em que momento você emite a nota fiscal? Tem muita gente que diz assim, emite a nota fiscal na hora da venda, emite imediatamente a nota fiscal. No meio digital é assim? Não, não é assim. Qual é a indicação para emissão de nota? Nós temos o artigo 49 do CDC, que é o direito ao arrependimento. Todos aqueles que compram produtos ou serviços fora do estabelecimento comercial estão protegidos pelo 49. Ou seja, em 7 dias, se a pessoa desistir da compra, o fornecedor deve restituir todo o valor que ela pagou sem fazer nenhum desconto nesse valor. Significa dizer que todas as compras que ocorrem fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de se arrepender daquela compra. Primeira coisa que o infoprodutor tem que pensar: não posso liberar o curso inteiro antes de 7 dias, porque se eu liberar o curso inteiro e ele se arrepender da compra, e pode fazer isso até maliciosamente, o que vai acontecer? Eu liberei o curso, ele vai se arrepender da compra, eu tenho que devolver o dinheiro. Então, o que a gente orienta? Existem cursos digitais que dão 7 dias, isso é obrigação por lei, tá? 7 dias de arrependimento. Existem outros que, por liberalidade,
concedem uma quantidade maior, 15 dias para você se arrepender da compra. O nosso produto é tão bom que nós garantimos, nosso curso é tão bom que nós garantimos 30 dias, se você não gostar, você pode se arrepender da compra. Tudo isso é liberalidade, tá? A obrigação legal são 7 dias. Tudo que for além disso é liberalidade do fornecedor, é sempre bem-vindo para o consumidor. Obrigação legal, 7 dias. Então, o que a gente indica? Seguindo a regra dos 7 dias, que a pessoa dê 7 dias para que o consumidor se arrependa. Nesses 7 dias, ele libere uma primeira parte do curso, que não seja o curso total, e que a nota fiscal seja emitida no 8º dia, ou seja, quando acaba o tempo que o consumidor teria para se arrepender dessa compra. Ou seja, a partir do 8º dia, esse prazo é um prazo decadencial, esse consumidor não pode mais se arrepender dessa venda, mesmo tendo feito a compra fora do estabelecimento comercial. Aí eu posso emitir a minha nota e começar a soltar o resto do conteúdo, tá? Essa é a primeira questão. Qual é a segunda questão? Vamos supor que esse consumidor tenha dividido o curso em 10 vezes. Só que aí ele faz 1 mês de curso, o conteúdo, lembra que eu falei que são 4 semanas de liberação de conteúdo nesse exemplo que eu dei. Então ele fez 1 mês de curso, todo o conteúdo está liberado. Aí ele quer cancelar, ele não quer mais fazer o curso por algum motivo. Ele não tem mais o prazo dos 7 dias, não pode mais se arrepender. Aí ele cancela o curso e pede a devolução das próximas parcelas, porque foi parcelado em 10 vezes. Tá certo isso? Não, o produto já foi entregue, tá? Nesse exemplo que eu dei, já foi entregue 100%. O fato de parcelar é uma escolha dele, né? Ah, ele poderia ter feito em 1 mês. Ah, não, mas não deu tempo, mas todo o conteúdo foi liberado. Então, esse meu contrato precisa prever que o valor do curso é X, que ele vai ser liberado por completo no tempo Y e que o parcelamento desse valor é uma opção do consumidor. Então, se ele já recebeu tudo, não há que se falar em devolução de dinheiro. Ah, mas e se ele não recebeu? Depende muito da característica do curso. Em regra, ele faz o parcelamento para facilitar o pagamento dele e não a consecução do produto. Agora, se ele já consumiu tudo, não há que se falar em devolução de dinheiro. Nesse exemplo que eu dei, o conteúdo foi liberado em 4 semanas, ele já teve acesso ao conteúdo completo e ainda que ele tenha mais meses para pagar, porque por uma opção dele ele fez isso parcelado, não há que se falar em devolução de dinheiro, tá? Então, todas essas questões que eu coloquei para vocês aqui são questões muito importantes e que a gente tem que analisar para os infoprodutores. Mas você vai dizer, Alessandra, mas eu não sei fazer um contrato de parceria comercial entre infoprodutor e a agência de publicidade. Nós vamos fazer esse contrato, nós vamos discutir cláusula por cláusula e eu vou mostrar para vocês por que tem que colocar cada item em cada lugar. Como a gente já tem uma experiência de algum tempo atendendo esses infoprodutores, já várias coisas aconteceram e várias coisas passaram pela nossa mão a respeito disso. Então a gente já tem experiência nessa área e já sabe quais são os problemas mais recorrentes. Porque vocês sabem que quando você faz um contrato, ele nunca está terminado quando você finaliza. Você finaliza a peça, faz uma primeira versão do contrato, entrega para o cliente, olha, esse é o seu contrato, consegui prever uma série de coisas. Eu sempre digo que o contratualista, ele é aquela pessoa que tem que pensar que tudo vai dar errado. Porque se ele pensar na cabeça dele, vai dar errado, ele vai conseguir prever uma condição para que o cliente dele não perca se der errado. É igual casamento. Casamento é contrato. Não sei se vocês sabem disso, mas a natureza do casamento, o ato do casamento, é um ato contratual e é um contrato solene. Tem regras estabelecidas por lei para acontecer. Eu sempre digo assim para os meus alunos, quando vocês forem casar, pense que vai dar errado. Eles falam, que isso, professor? Coisa horrível. Como é que eu vou casar pensando que vai dar errado? Pense que vai dar errado. Porque se você pensar que vai dar errado, você vai proteger os bens, você vai estabelecer um regime de bens
adequado à necessidade, você vai pensar na sucessão, você vai pensar em todas as coisas que podem dar errado, você estará protegido. Se der certo, é lucro. E se der errado, você estará preparado. Então, quando você acaba de fazer um contrato, ele nunca está acabado. Ele é só uma primeira versão. No dia a dia, você precisará atualizar aquele contrato N vezes. Às vezes você prevê uma cláusula, aí na prática acontece uma coisa que você fala, puxa, eu não devia ter dado esse prazo. Vamos diminuir aqui, porque depois a gente vai aumentar ali, aí você vai lá e arruma a cláusula. Então, um bom contrato, ele é atualizado com frequência, até que ele chegue numa condição que você já teve tamanha experiência com situações práticas que você consegue prevenir a maioria dos problemas que aparecem. E aí as ações começam a ser recorrentes e você começa a ganhar todas as ações, porque você já sabe como o juiz está entendendo, qual é o entendimento dele sobre aquele acontecimento específico. Então você vai aperfeiçoando isso com o tempo. Como a gente tem já um bom tempo trabalhando com isso, existe alguma experiência que é muito importante para passar para vocês. Aprender na prática é muito mais custoso. Quando você aprende com a experiência de uma outra pessoa, você já começa muito mais à frente. Você já começa à frente de muita gente, porque você já vai usufruir dessa experiência que já vem nesse caminho. E é isso que nós queremos fazer aqui. Passar para vocês um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência, para que você não comece do zero, para que você consiga já angariar um pouco de conhecimento na área, de experiência e consiga trazer mais rapidamente os resultados que o seu cliente precisa. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Amanhã é o nosso último dia e eu deixei para amanhã alguns casos práticos de decisões judiciais a respeito desse tema, a respeito do infoproduto, e vai falar um pouco sobre marca, vai falar um pouco sobre direito do consumidor, vai falar sobre direito empresarial também e vai falar sobre algumas decisões polêmicas que nós temos na área do direito digital para que a gente possa fechar a nossa semana falando a respeito desse tema que é tão interessante, tão importante e tão rentável para os advogados. Fica comigo, até amanhã, espero vocês no mesmo horário para que a gente possa fechar com chave de ouro a nossa semana. Muito obrigado pela participação de vocês e até amanhã.